Hoje, no ISD 360, vamos aprender sobre investimento de impacto e sobre uma empresa que é exemplo disso, o Alicerce Educação. Empresas de impacto são empresas que conseguem, com seu modelo de negócio, resolver problemas ambientais e sociais. Quando o setor privado consegue escalar de maneira lucrativa a solução desses problemas, conseguimos ver de fato um resultado. Mas ninguém melhor do que Paulo Batista, CEO e fundador do Alicerce Educação, para nos explicar. Meu nome é Paulo Batista, eu sou fundador e CEO do Alicerce Educação. Estou aqui hoje para contar um pouquinho para vocês do que em primeira pessoa, empreender com impacto social. Quando comecei o Alicerce, eu estava muito em busca disso. Tem uma referência que eu recomendo para todos, que é a Singularity University, que fala a melhor forma de você ficar bilionário é impactar 1 bilhão de pessoas. E além dessa questão financeira, o que eu tenho vivido é que ao você trabalhar e orientar o negócio para o impacto social, tudo fica mais fácil. Além de ser um produto que vende mais fácil porque ele realmente impacta a vida das pessoas, ele é um produto que gera muito mais boca a boca porque é uma resolução de uma dor. Você atrai muito mais talento, e na essência desse movimento está a criação de um novo capitalismo, numa visão mais romântica, mas que é necessária, uma correção do capitalismo. E eu acho que uma evolução dos consumidores e dos investidores vai naturalmente fazer com que seja um bom negócio se você tem um impacto social positivo. Se você tem um impacto social negativo, é um mau negócio. Então, para mim toda uma nova era da humanidade que se inicia, de um capitalismo ajustado, que leva em conta todos o que o pessoal chamava de externalidades negativas, que eram as contas que ninguém enxergava, aquela empresa que produzia muita riqueza, mas destruía a natureza, aquela empresa que fazia muitas inovações, mas usava crianças para trabalho infantil para fazer um tênis. E o preço social daquela externalidade negativa não era levado em conta. Esse novo capitalismo, que está apenas começando, ele faz uma conta completa. E ao fazer uma conta completa, cria incentivos para que negócios que têm um impacto social positivo prosperem, negócios que têm um impacto social negativo, no mínimo tenham que compensar aquele impacto social ou ambiental negativo. Trazendo para a prática, para o Brasil, para o Alicerce, o Alicerce para mim é a quintessência desse movimento. 95% dos brasileiros têm algum problema na sua base educacional. Isso tem uma série de motivos, demorou 100 anos para o Brasil pensar em educação, quando pensou em educação fez de qualquer jeito, a escola tem problemas estruturais, todo mundo conhece essa realidade. Mas o fato é que no Brasil, só o filho do super rico tem uma boa educação. 95% dos brasileiros termina o ensino médio com uma base educacional muito frágil. O Brasil é um dos piores do mundo em educação. Essa base educacional frágil tem uma série de custos para as pessoas e para a sociedade. A gente está falando tanto de um adulto ou de um jovem adulto que não consegue um emprego porque ele não consegue ler ou escrever com perfeição, porque ele não domina uma matemática, ele não vai conseguir fazer ou aproveitar uma faculdade ou um curso técnico com qualidade. E isso é um custo para ele, sem dúvida. Limita o potencial dele de conseguir um emprego, limita o potencial dele de crescer numa carreira dentro de uma empresa onde ele entrou numa função operacional. Mas isso também é um custo muito alto para as empresas. As empresas no Brasil sempre reclamam que não encontram mão de obra qualificada. Por quê? Para você ser uma mão de obra qualificada, para você ser um programador, por exemplo, você tem que
ter uma base muito boa. Além de você ter um curso de programação especificamente, você tem que ter uma base em matemática muito boa. Uma base que só 4,3% dos brasileiros têm, de acordo com a prova do PISA, né? Então, 4 em cada 100 brasileiros podem pensar em ser um bom programador. Por isso que as empresas não encontram programadores no Brasil. Não é porque falta curso de programação, é porque falta gente que tem uma base de educação suficiente para poder virar um programador. Um caso ainda mais grave, né? E aí uma história pessoal minha, né? Eu criei uma outra empresa, um e-commerce, e para a gente contratar num centro de distribuição operadores de armazenagem, a prova era conseguir contar direito, né? Você tem que separar um pedido, você tem que contar direito. 65, 2/3 das pessoas, 65% não passavam na prova de contar até 50. Né? Ou seja, mesmo para mão de obra operacional, né, de entrada, o nível do brasileiro é muito baixo em leitura e matemática básica. 70% não dominam as 4 operações da matemática. Né? Então é isso que mais atrapalha a indústria brasileira. Então tem muito valor para a indústria, qualquer empresa brasileira, esse problema ser resolvido. E esse é o mindset de qualquer empreendedor de impacto. É isso que separa empresa de impacto social de filantropia. A filantropia, ela vai olhar só o assistencialismo puro, ou a filantropia pura, o fazer o bem por uma causa. Né? A filantropia moderna, ou o empreendedorismo de impacto, ele enxerga um problema, ele entende, se eu resolver esse problema, para quem isso gera valor tangível? Atribui um preço para a resolução desse problema e convida essa pessoa a pagar para resolver o problema dela. Essa é a divisão entre filantropia e empreendedorismo de impacto, na minha visão. Né? E o Alicerce é um exemplo disso. A gente trouxe as melhores técnicas de recuperação de base educacional e de reforço de base do mundo, né? Principalmente da China, onde isso foi feito com uma escala muito grande. A China deu um salto de 80% de analfabetos completos em 1985 para hoje ser o número 1 em educação no mundo. Né? Então, em grande parte por causa de programas de contraturno estruturados para fazer uma recuperação de base em larga escala. E é esse modelo que a gente copiou, adaptando ao Brasil, claro, que resolve esse problema das empresas e das pessoas por um custo muito barato. Porque a gente desenhou uma forma empresarial e muito eficiente de fazer isso. Né? O motivo pelo qual eu quis fazer isso, né, foi porque eu, quando universitário, fui professor de cursinho. E foi ali que eu vi o tamanho do problema da educação brasileira, como os nossos jovens terminam o ensino médio sem saber quase nada, na grande maioria dos casos. Né? E foi ali também que eu vi que é fácil resolver o problema. Um grupo de jovens universitários conseguia, sem nenhuma instrução, ter um grande impacto naqueles jovens. Né? Então essa foi a minha inspiração pessoal. E aqui fica outra dica para você que está pensando em ser um empreendedor de impacto. O empreendedor de impacto, ele tem que ter paixão pelo que ele está fazendo. Ele tem que ter uma conexão com a causa. Não pode ser empreender por empreender. E eu tinha, com essa causa da educação, eu tinha essa experiência pessoal muito marcante. E aí então a ideia inicial era essa, era fazer um curso para jovens de 14 a 22 anos, né, para recuperar a base deles a tempo deles entrarem num bom primeiro emprego ou entrarem na faculdade. E aí eu fui de novo, em 2017, para a periferia. E aí, conversando com mães da periferia, eu descobri uma outra coisa que eu não sabia. O quanto as mães, principalmente as mães solteiras, as mulheres do Brasil, têm dificuldade em trabalhar. Por quê? Porque não tem onde deixar seus filhos no contraturno. A escola no Brasil, além de muito problemática, ela é só meio período. Então, as crianças não podem ficar sozinhas. Crianças até 12 anos é ilegal ficar sozinho, dá conselho tutelar. Creche só existe até 6 anos de idade. Quem tem filho de 6 a 12 anos, não tem o que fazer com seu filho. A mulher tem que parar de trabalhar. Quando a mulher é ela que segura a família, é o marido que não trabalha, ou tem que trazer um parente do interior para cuidar das crianças, ou tem que se virar de algum jeito, com certeza muito desconfortável e que bloqueia um adulto. E a gente descobriu isso porque
As mães que a gente conversava falavam, isso é o meu sonho para minha filha de 16 anos. Mas se você não pegar o irmão de 8 anos, eu não posso botar ela, porque ela que cuida. E eu não tenho como pagar alguém para cuidar. Então, eu preciso botar os 2 filhos. E aí a gente ampliou para crianças também, resolvendo esse grande vazio do contraturno brasileiro, que faz com que, segundo o próprio IBGE, 45% das mulheres da classe C e D dizem que não trabalham porque não tem com quem deixar seus filhos. Então, a gente ampliou para corrigir também esse problema. Depois que a gente começou a dar as aulas, que os pais e as mães começaram a ver que os filhos aprendiam muita coisa muito rápido, os próprios pais começaram a pedir para estudar no Alicerce. E as empresas também, pela história que eu contei para vocês no começo, desde o início a gente começou a procurar as empresas. E as próprias empresas, quando a gente falava, olha, investe como um benefício para suas mulheres poderem, ter melhores condições de trabalho, para reduzir o absenteísmo, para ela ter onde deixar o filho dela, para ela trabalhar mais tranquila, sabendo que o filho está seguro. Investe na mão de obra do futuro, forma jovens para você contratar daqui a 2 anos no seu programa Jovem Aprendiz ou em qualquer que seja o ponto de entrada da empresa. As pessoas falavam, não, esse problema eu tenho agora. O meu call center não sabe falar português direito. A minha fábrica não sabe ler uma POP, um manual de operação padrão. Você não consegue fazer isso para adulto? Então isso levou a gente para adulto também. Então hoje o Alicerce é isso. É esse programa que recupera a base educacional, é só isso que a gente faz, mas isso no Brasil é relevante para crianças, jovens e adultos. E por que eu conto isso? Todo negócio de impacto social, ele é orientado a resolver um problema. Então, quando você está construindo dessa forma, você tem que ir entendendo o problema que você quer resolver em todas as suas ramificações, adaptando ou expandindo a sua solução, o seu produto, para que você de fato resolva o problema. Isso é válido para negócios que não são de impacto social, também, claro, isso é uma boa prática de design de soluções, mas para impacto social isso é chave. Então, para você que está pensando em ser um empreendedor de impacto social ou querendo conhecer negócios de impacto social, esse é um framework que eu deixo para você. Tem algum problema pelo qual você é apaixonado para resolver e que você conhece? Escolha resolver ele. Descubra quem pode pagar, para quem tem valor aquilo. Se você resolver aquele problema, isso beneficia a quem? De forma financeira e tangível. Atribui um preço a isso e transforma isso num negócio e não em filantropia pura. Porque vai ser muito mais sustentável e muito mais replicável. E uma vez que você entra no problema, garanta que você não se apaixonou pelo seu produto, mas que você se apaixonou pelo seu problema e que você continua adaptando e expandindo as suas soluções visando resolver o problema.